Você, seja muito bem-vinda ao podcast Mais Espelho, Menos Balança, onde queremos contar-te histórias de mulheres que passaram pelo Emagrece Sem Dietas para te inspirares e também tu gostares mais do que vês ao espelho, ganhares mais autoestima, mais confiança e emagreceres. A nossa convidada de hoje começou a ser acompanhada pelo Emagrece Sem Dietas depois da sua segunda gravidez, onde sentiu necessidade de ter aqui uma orientação e ajuda para emagrecer. Ela é extremamente meiga e muito organizada. Ela é a nossa Márcia Maio. Márcia, bem-vinda! Obrigada. Gostaste desta parte organizada? Gostei muito. É verdade, tu tens aí qualquer coisa na organização, não Sim, tens? sim. É o quê? Conta-me. Sou organizadora profissional mesmo e é um projeto que também começou a dar os primeiros passos em 2024, basicamente a par desta mudança, desta transformação, sim, não é? Sim. Pois, e também em como é que esta transformação de criação de novos hábitos, autoconhecimento, mudança de mentalidade e aqui o conhecimento nutricional te ajudou também aqui a iniciar este novo negócio de organização? Olha, andaram os dois processos de mão dada. Uma coisa ajudou a outra sempre. Mas relativamente ao meu negócio, isto teve muito a ver com a minha imagem. E eu desperdicei muitos vídeos que se calhar tinham muito bom conteúdo, mas eu olhava para aquela imagem e não Nunca era estava eu. perfeito? Não. A imagem não eras tu? Ok. Não. Estava mais gordinha, não é? E não gostavas E do não que gostava vias. nada de ver aqueles vídeos. E isso influenciou, mas tu já estavas connosco no Emagrece Sem Dietas, ou ainda não? Não, antes. E isso influenciou a tua vinda para o Emagrece Sem Dietas? Influenciou, claro. Também. O sentiste melhor? Sim. Eu Quem é? acho que quando nós estamos mais gordinhas, evitamos os espelhos e não temos tanta noção. Quando eu começo a fazer vídeos para o meu negócio, Estás a ver a tua imagem estou a com o espelho. ver-me. Então aí tinha que mudar. Olha, quem é a Márcia Maio? Quem é Márcia Maio? Bem, a Márcia Maio é muita coisa, não é? Atualmente sou mãe de 2 crianças, que para mim é o que está no topo, sempre, e todas as minhas decisões passam sempre por eles. Portanto, top número 1 de valor é a família. Sim, sempre. Depois sou muito organizada, não fui sempre tão organizada como sou agora, mas eu acho que isso é o que me faz conseguir me focar em algumas coisas, em ser produtiva, em fazer por cada coisinha na sua gaveta, conseguir ir lá, fazer e voltar para a outra. E mesmo em termos de emoções, acho que controlo muito também desta forma, sendo muito organizada nas emoções. Claro que eu não carrego no botão e digo, agora vais ficar contente, agora vais ficar triste. Não é isto, mas... Isso também despersonalizaria-te, não claro, é? Portanto... ao mesmo tempo tenho sempre uma boa gargalhada, se sair, saiu, genuína, ótimo, super genuína. Não sou muito fácil de chorar, aí controlo-me mais, tento sempre mostrar que estou bem para as outras pessoas, até porque tenho muito esta parte de estar sempre disponível para ajudar as outras pessoas, e então aquilo que é meu e que sinto às vezes um bocadinho mais tristeza, ou aqueles momentos menos bons que todos temos, se calhar já resguardo mais e não mostro tanto, e se calhar devia. Márcia, e eu estou agora a olhar para ti e só me está a vir aqui à cabeça, depois quem está a ver do outro lado, vai ter acesso às imagens da Márcia do antes. Márcia, eu ontem estava aqui a rever as convidadas e os antes e depois, e é surreal a tua transformação. É mesmo. Eu nem quero saber quantos quilos foram, porque o nosso lema é mais espelho, menos balança, portanto não importa o número, importa o que nós vemos. É uma nova pessoa. Tu ganhaste anos de vida, emagreceste, mas ganhaste anos de vida e de saúde. Agora eu gostava que olhasses aí para o espelho, que está ao teu lado. O que é que aquela Márcia antiga pensava quando se olhava ao espelho? Não olhava, em primeiro lugar, muitas vezes ao espelho. Não se sentia muito bem, mas acho que adiava. Aquilo que eu sentia adiava um bocadinho. Não estou a sentir bem, não estou a gostar. Mas também não te vias ao espelho? Não me via muito ao espelho. Era para o básico.
Eu até sou, até era um bocadinho, irritava-me quando vi alguém a passar por espelhos e estar sempre a Sou olhar eu. e Sou eu. Eu sou essa e eu pessoa. agora já começo a fazer isso um Agora bocadinho. tu és a irritante também. Agora sou irritante, já começo a fazer isso um bocadinho para ver se a barriga está no sítio, para ver se Autoestima, está não é? tudo, claro, se Exatamente. está tudo como eu gosto, está, então continuamos. Mas fazia muito isso. Não estou a gostar, não estou a ver, mas não é o momento. Entretanto, fecha a gaveta, mais tarde eu vou aí. Então, mas foi aqui o facto de tu de teres começado a gravar por motivos profissionais e ter mais em contacto com a tua imagem que te fez ter essa consciência e noção de que eu não gosto, eu quero aparecer porque por motivos profissionais tenho que aparecer, Sim, então vou mudar. Foi esse aí o gatilho? foi. E também a parte pessoal, as fotos com os filhos. Ok. Eu queria tirar É aquelas giro fotos isso, todas muita gente giras refere isso. e depois olhava para ali e Nunca gostavas de nenhuma. E querias ter fotos com os teus gostava-os. filhos, não é? Sim, Que giro. tanto que uma das coisas que me pediram foram fotos do antes e eu tive muita dificuldade Pois, é normal, não te preocupes, nós estamos habituadas. porque Não gostam de tirar foto. Uma das nossas maiores dificuldades quando chega uma cliente ao Emagrece Sem Dietas, na primeira consulta, é que nós não usamos, queremos saber o peso inicial e o peso final, durante o processo não nos interessa o número, mas o que nos interessa são fotos. Fotos em biquíni ou roupa interior, fotos das calças que não servem e que vão servir, com toda a certeza, mas qual é que é aqui a questão? As clientes têm são reticentes a tirar a foto, elas não gostam de se ver ao espelho, elas não gostam de tirar essas fotos, não se sentem bem e a coisa que nós da equipa Emagrece Sem Dietas mais dizemos é tire, não se vai arrepender, elas vão ser importantes lá mais para a frente. E o que mais ouvimos depois, e isso há de ter acontecido, Márcia, tu vais-me dizer sim ou não, é que quando as pessoas começam a fazer as comparações com as suas próprias fotos, porque ninguém melhor para nós nos compararmos que não nós próprios, não é? Começam a dizer, ainda bem que eu tirei esta foto, eu não tinha noção nenhuma desta diferença que iria existir se eu não tivesse tirado esta foto. Isso aconteceu-te? completamente e aconteceu-me logo nas primeiras fotos. Tirámos as primeiras, não é? E 3 semanas depois, acho eu, quando tirei, Uma diferença incrível. Aí é sim. que a pessoa ganha motivação, não é? E de género, estou a Como conseguir é confiança. possível? Tão bom. É para continuar, claro Oh, que sim. Márcia, estás a ver? E é isso que te fez chegar até onde tu Sim, estás. sim. Que bom. Olha, uma coisa que tenha sido assim mais difícil para ti durante o processo de emagrecimento. O que vai ser mais difícil sempre vai ser a água. Ok. Eu, Olha, bora lá dar assim um golinho de água só porque estamos a falar disso. eu não sinto grande falta de água. Ok, imagina, as nossas necessidades de hidratação, elas não são iguais, variam de pessoa para pessoa. Mas tu não sentes que quando bebes água, que todo o teu corpo, mesmo a nível de inchaço, de retenção, que funciona melhor? Agora que me vou obrigando a beber mais, Uhum. já começo a sentir essa diferença quando não bebo. Ok, ok. Mas É algo que se treina e é algo que se cria, uma rotina que se cria. E tu que és a organizada sabes disso. A rotina cria o hábito, não é? exatamente. Portanto, imagina o facto de eu vou contar aqui uma história assim curta. Quando eu dava consultas presencialmente, para mim era fácil beber água, porque eu tinha sempre a água ao pé de mim e durante as consultas, sempre que eu perguntava à pessoa, então, como é que estamos de água? Tem bebido? Não tem bebido? Eu bebia água, Pois. era a minha rotina. Quando entrou o Covid e nós passamos para método online, aí foi muito mais difícil, porque eu não tinha, em casa, eu não tinha rotina de beber água. Então eu comecei a associar tarefas à rotina à ação de ir beber água. Como, por exemplo, sempre que me sentava, bebia água, sempre que me levantava, bebia água. E de uma forma natural, ali durante umas semanas, fui criando este hábito e hoje em dia bebo naturalmente. Mas temos que criar uma rotina, temos que associar tarefas às ações e isso faz com que criemos a rotina. Sentiste isso? Sinto, mas sei que é algo que A ainda trabalhar. tenho muito que É trabalhar. continuar, é Sim, continuar. sim, Portanto, essa água já percebemos foi aqui a maior dificuldade. sim. E uma coisa que te surpreendeu super fácil, oh meu Deus, eu não pensei que isto seria assim. O que foi? A rapidez na perda de peso, porque eu já tinha feito, eu já tinha estado numa nutricionista há muitos anos atrás, ou seja, muito antes do meu primeiro filho, porque engordei na adolescência. Hum, ou seja, eu sabia mais ou menos aquilo que eu tinha que comer, não é? Aquilo que eu tinha que fazer. Ah, e quando tento implementar depois da segunda gravidez,
nem 1 quilo baixava, não me dava nada. Uhum. E eu então vim com aquela expectativa de eu vou tentar, mas sem expectativas, porque já estou a ver que isto vai ser difícil. E depois a pessoa E começa a ganhar aquelas crenças de agora é a idade, foi uma segunda gravidez, nada é igual, não pois, é? E a exatamente, pessoa começa a destruir a sua confiança isto lentamente. vai ser complicado. Não, foi super rápido, foi super fácil Isso para também deu-te mim. mais motivação, não é? Sim, sim, sim. Claro que é muito bonito dizermos já temos que ter paciência para ver resultados, mas quando alguém está a fazer, entra num processo, seja ele qual for, Tem se que não ver começar a ver resultados. resultados, Tem que ver resultados. Sabes que a nossa indicação em termos de metodologia emagrece sem dietas é nas primeiras 2, 3 semanas tem que ver resultados. Tem que ver resultados. Não está a ver resultados, alguma coisa está mal e nós temos que agir. E exatamente por causa disso, da desmotivação, não pode existir. Senão a frustração vai chegar. E não é isso que nós queremos. E exatamente. tu tocaste agora aí num ponto-chave. Olha, e assim a maior aprendizagem que tiveste durante o Emagrece Sem Dietas? Aprendizagem. Tive muitas. Primeiro, aquelas aulas todas de nutrição são ouro para mim. Eu quando estou a fazer uma coisa, eu tenho que perceber porque é A que razão. aquilo é assim e como é que funciona. E sobre muitos alimentos tinha ideias erradas. Por exemplo, eu não sabia que um abacate era uma gordura, achava que era uma fruta. Então eu comia um abacate inteiro numa refeição. Certo, e ele em termos botânicos, sim, mas em termos de macronutrientes, a gordura, pois, e aí desajustavas Por a exemplo, quantidade, não era? exatamente. Ok. E para mim foi um choque saber que o abacate era uma gordura. Por exemplo, entre outros alimentos, isto de saber gerir as refeições pontuais, os snacks e quando temos jantares, quando não temos, agora posso comer um bocadinho mais ali, mas depois nos outros dias vai tudo certinho. Tudo isto para mim foi a aprendizagem, foi aquilo que mudou tudo. Tanto que eu já tive alta e Continua está igual. tudo igual. Isso é das coisas que Natal, mais zero tão bom. gramas. Porque consegues controlar. Isso é o que mais me enche o coração. E quase em todos os episódios eu tenho falado disso, que é o nosso maior objetivo é cliente ter resultado e ser autónoma, sabes? E numa fase posterior de alteração de vida, ou mudança de casa, mudança de trabalho, menopausa, mesmo do ponto de vista que regresse para aprender um Voltamos, pouco claro, mais sobre essas situações, para não se deixar chegar ao ponto quando outra veio vez, até sim. nós, mas que seja autónoma. Para mim, esse feedback é dos melhores, que é, eu continuo igual, e já tive alta, já não estou a ser acompanhada, e mantenho os hábitos, e sei lidar, e sei usar o cartão de calorias extra, e sei fazer as refeições pontuais. Isso para nós é mesmo ouro, de verdade. Fico mesmo extremamente feliz. Isto Diz, por diz. acaso, após festas, houve uma colega que perguntou: e agora vais dizer que não, nem 1 quilinho? E eu, zero, nada. E comi bem, comi aquilo que me apeteceu, comi aquilo que quis naqueles 2 dias, 24 e 25, e depois no 30 e no 31. Nada, está Mas já tudo viste, ótimo. e atenção, eu não vou dizer que essa colega tenha feito isso com maldade, porque eu duvido que tenha sido, mas as pessoas quase que esperam que nós falhemos, sabes? É do género, Exatamente. tá a conseguir, conseguiu, mas olha que aquilo não vai durar Não muito pode resultar tempo. sempre. Diz? É como se achassem que não pode resultar sempre. Sempre, não é verdade, não Não pode ser pode verdade, ser. mas isso tem a ver com aquilo que a pessoa acredita, sabes? Se calhar a tua colega ela não acredita que efetivamente vai dar para sempre, mas olha, eu não sei quem é a colega, mas se ela precisar de emagrecer, eu convido-a a vir ter connosco, nós ajudamos, mas percebes? Ou seja, tem a ver com as crenças, e repara, como te disse, não quer dizer que seja por maldade que essa colega tenha dito isso, duvido que o tenha feito Sim, dessa também acho que forma, não. mas é questão de, se eu não acredito que eu sou capaz, Márcia, eu nunca vou acreditar que tu és Claro. capaz. Nunca. Porque eu projeto-me em ti. Então, ela vai ser capaz e eu não vou ser capaz? E como isso é possível? Entendes? Claro. Então, é muito importante nós estarmos seguros e confiantes de nós próprios. E acho que também ganhaste essa confiança aqui Sim. com... Já voltaste a gravar vídeos? Aqui Já. para... E agora como é que te Sempre. sentes? Agora está tudo bem. Agora adoras. E Sim. fotos com filhos? Também agora já é mais o conseguir juntar os dois e Agora já não querem tirar fotos. Sacanas. gostam de fazer umas trapalhices Mas pelo meio.
Olha, Márcia, lá para casa, que conselho darias a quem já fez N dietas, nunca conseguiu emagrecer ou emagrece e depois volta a aumentar? Qual assim o maior conselho que tu darias a essas pessoas? Podes falar para aquela câmara. E eu acho que o melhor conselho é começar e não esperar que seja perfeito de início. É começar a melhorar ponto por ponto cada passo que vamos dar aqui neste processo. Todos os passos são importantes, aliás, as consultas são sempre um passo diferente, não é? São Uhum. sempre um tema diferente. hum, e vão aperfeiçoar à medida que o tempo passa. A motivação vai fazer com que a gente queira aperfeiçoar o mais rápido possível, por isso vamos continuar no caminho certo. Não esperar sempre pela motivação, nós temos que forçar um bocadinho a motivação, temos que pensar sempre quando nos estamos a desviar qual era o nosso objetivo inicial e continuar a percorrer o nosso objetivo inicial. Acho que é É isso. muito giro o que acabaste de dizer, e vai de encontro até a um post que eu fiz há pouco tempo que tem a ver com o falhar, não é? Falhar faz parte. Falhar faz parte. Quem não aceita falhar não está pronto para vencer. E a motivação, como tu disseste, não vai existir sempre. Vamos comer, às vezes, mais do que é suposto. Vamos não ter vontade, não vamos ter vontade de treinar sempre para quem treina, porque também podes emagrecer sem treinar, mas o treino acaba por ser aqui um complemento, não só Sim. mental como físico. Não vais ter sempre vontade de treinar. E há uma comparação que eu costumo fazer muito que é: tu já viste alguma equipa? Pode existir, mas é raro, isto não acontece sempre. Alguma equipa de futebol ser campeã sem uma derrota e sem um empate? É difícil. Claro. E isto, derrota e empate, são falhas, acontecem erros. Aqui não está. O problema não está em falhar. O problema está em tu saberes o que fazer após a falha. Como é que tu vais lidar com esse obstáculo? Vais frustrar? Vais diminuir-te? Vais baixar a tua confiança e vais deitar tudo por terra? Não é? O perdido por 100 é perdido por 1000? O meu lema é: perdido por 100 não é perdido por 1000. Pois não. E nunca Por será. causa disso, eu agora, em vez de uma francesinha, como meia. Ex- De uma refeição pontual. E porque não E precisas chega da francesinha. E perfeitamente. está tudo bem e satisfaz-te emocionalmente e Exatamente. fisicamente, não é? Portanto, perdido por 100 nunca será perdido por 1000. Não temos que descontrolar. E temos que aceitar a falha e saber lidar com ela e ultrapassá-la. Perceber quais foram os gatilhos que despolutaram para aquilo acontecer. Perceber como é que temos que fazer perante aquela situação. Porque essa situação, tenho a certeza que ela vai continuar a acontecer. E tu percebeste o que fazer em situações que Sim, te levam à falha? sim. Tens assim agora em mente um exemplo de algo, por exemplo, a francesinha é um exemplo, não é? Antes Mas comias uma e nem tinhas essa sim, mas necessidade. a francesinha eu quando a como, lá está, é planeado, é É refeição refeição pontual. pontual. Nunca me aconteceu, desde que estou no processo, ai, já fiz uma refeição pontual, já me estiquei ali, mas agora apetece-me uma francesinha. Ok. Isso já não aconteceu. Mas Sempre que em vou, algum momento houve algum descontrolo que tu depois tivesses que dar passos atrás e ok, vamos lá? Lembras-te de alguma? descontrolo nunca senti. Uhum. Hum, Aquilo que eu às vezes vou fazendo, mas acabo por negociar comigo, não é? É aquele chocolatinho com Autodiálogo. o café, a seguir ao almoço, sabe-me pela vida E está tudo certo. aquele chocolatinho. Mas nem sempre é fora, porque a gordura da manhã eu não a como, e então como o chocolatinho. Fazes uma Claro gestão, que não é? sim, Diária. faço uma gestão. Claro que pode haver uma semana ou outra em que esse quadradinho aparece mais vezes que aquilo que devia, mas nunca fiquei com aquela sensação de que errei e que Claro. Aceitas, não é? E está tudo sim, certo e continuamos. sim, Tão bom, Márcia. Olha, tenho agora aqui assim umas surpresas para ti. Portanto, prepara os lenços. Eu vou até tenho começar, medo. nem sei porque é que eu começo. Tens 2 filhotes, não é? Que Tenho idade é que eles têm? 9 e 3. Ok, o de 3 ainda não consegue dizer nada. Talvez mamã me dissesse. Mas o de 9 já tem assim umas palavritas para ti. Queres ouvir? Acredito que sim. Vamos lá ouvir. Como é que se chama o teu filho? Rodrigo, Olá, o meu nome é Rodrigo. Tenho 9 anos e sou o filho da Márcia. Ouvi a minha mãe dizer ao meu pai que ia fazer uma dieta. Fiquei mesmo muito ansioso para ver a minha mãe mais magrinha. Ao início, ela estava sempre a pesar a comida e a fazer reuniões sobre a comida e dietas no computador. Não percebia nada o que estava a fazer. Agora percebi. A minha mãe agora está mais magra e ainda mais bonita que já era.
Obrigado, Diana, e gosto muito de ti, mãe. Oh. Opa, até eu me emociono, Márcia. Tá aí, não é tá bonita, está ainda, Ainda mais bonita. Ainda mais bonita. Porque tu para ele serás sempre bonita, mas Ai, nós cuidarmos de nós, também impactamos depois nos que nos rodeiam, nomeadamente na nossa família. Olha, este também, eu ontem tive que ver. E emocionei-me, tal como estou a emocionar agora, emocionei-me a ver. Este também é interessante de ouvir, acho que vais gostar. Não sei se estavas à espera. Carregas no play, é mais fácil para depois. Quem é? meu marido. Sou o Gustavo e sou o marido da Márcia. Fui convidado para dar hoje aqui o meu testemunho sobre o progresso da Márcia com o método de emagrecimento de Ana Diniz. Incrível, ele nem uma Tenho foto tira. de começar, para ser honesto, por dizer que no início fui um pouco cético em relação ao programa de emagrecimento, mas os resultados incríveis obtidos e o conhecimento que ela adquiriu nas formações sobre nutrição e hábitos saudáveis, percebi que valeu cada euro. As formações foram cruciais para que ela mudasse os seus hábitos alimentares de forma duradoura e que alcançasse os seus objetivos. A tristeza e a falta de autoestima deram lugar num sorriso e a uma nova Márcia. Perder 10 quilos foi apenas o começo de uma jornada incrível de autocuidado e bem-estar. Muito orgulhoso. Parabéns, meu amor. Que querido, não foi a Márcia? Uma pessoa que nem uma foto tira. Atenção, está aqui a deixar um testemunho e que testemunho. Pá, e temos aqui mais uma senhora chamada Paula. Não sei se sabes quem é. Sim. É o último, prometo, mas não quis deixar de trazer estes testemunhos para vocês, porque muitas vezes não temos noção de que o impacto que a nossa imagem e que faz que nós tenhamos uma percepção sobre nós errada ou menos boa ou mais triste, mais infeliz, tem sobre os outros, não é? Tu ouves aqui o testemunho do teu filho a dizer que tornou-te ainda mais magra e ainda mais bonita. E tu és ainda mais bonita para ele porque de certeza mais confiante, mais amor próprio. E isso nós passamos para eles. O teu marido não tira uma foto e fez-te este testemunho a dizer que tem orgulho em ti. Isto é muito poderoso e às vezes são coisas que eles não nos dizem. Provavelmente tu nem sabias isto, do cético talvez, mas deste orgulho e porque não nos dizem, porque para eles é tão certo que eles sentem esse orgulho que às vezes não vale a pena verbalizar, e por isso achei importante trazer para vocês estes testemunhos e espero mesmo que fiquem assim na vossa mente. Tens aqui, Não estava à espera. falta aqui a nossa Paula. Olá, eu sou a Paula, sou amiga da Márcia. Sou uma pessoa suspeita para falar da Márcia porque ela é um exemplo para mim. Ela é daquele tipo de pessoas que não sabe fazer nada mal feito. Ela aprende a fazer o que quer que seja e põe o seu toque pessoal e ensina às pessoas, está sempre disponível para ajudar, está sempre a motivar as pessoas, seja num processo de emagrecimento, seja no próprio trabalho. Sempre que precisamos de ajuda ou precisamos de saber algo mais, algum pormenor acerca daquela determinada situação, vamos ter com a Márcia, porque ela está sempre mais além. Ela, além do que é normal da situação, ela recolhe muita informação e completa toda a formação e informação que recebe de uma maneira muito particular. Gosto muito da Márcia e ela é um exemplo a seguir. Obrigada. A Paula iniciou um processo de emagrecimento antes de mim. Acompanhávamos as duas uma página de uma nutricionista e ela entrou logo no processo. E eu achei que ainda não me tinha identificado, se calhar, com aquela pessoa. E entretanto, passados uns meses, entrei eu. E acabámos por nos apoiar um bocadinho uma à outra no processo. E quando ela fala desta motivação, e eu realmente e de facto notava ela a perder peso e estava sempre a dizer, olha, já perdeste alguns, está-se a notar. E ela ficava assim, a sério, de certeza que se está a notar. E eu não estava a mentir, Claro. eu estava mesmo a notar. E depois entrei eu e acabou ela por Também também fazer me dizer, esse- olha, estás
está a resultar, está a correr bem. E ela fez com outra nutricionista o Sim, processo, correto? e ainda está, sim. E isso é super interessante teres falado disso, porque imagina, nós não temos que nos identificar todos com a mesma pessoa, e é muito importante nós identificarmos com a pessoa que nos vai acompanhar. Repara, a tua amiga Paula, ela identificou-se com outra Nutri e correu bem, e correu assim bem. como tu te identificaste connosco e correu bem. Portanto, o mais importante num processo de escolha de um profissional de saúde, neste caso da nutricionista, é tu identificar-te, porque se tu não te identificas, tu não vais confiar nessa pessoa, e se tu não confias nessa pessoa, é meio caminho andado para o processo não resultar, porque se eu te estou a dizer para tu fazeres determinada coisa e tu dizes, mas não é bem assim, mas eu sei fazer de outra forma, eu li naquele sítio que é de outra forma, não vai resultar, porque tu nunca vais fazer aquilo que nós sabemos que é efetivamente preciso. Então identificar-te com a pessoa é giro. E porquê é que tu te identificaste com o método Emagrece Sem Dietas, Márcia? Olha, identifiquei-me contigo na forma de falares, na forma de explicares, na forma de parecer fácil, e depois comprovei que era. Para mim foi fácil, para mim foi mesmo fácil. Gosto muito das interações, da tua comunicação, e eu tenho que gostar da comunicação da pessoa. Se me parecer que a pessoa está a comunicar quase como a dar ordens, não consigo agora encontrar o termo certo daquilo que eu quero dizer. Sensibilidade, empatia, não ter tanta empatia, não. Também não era sensibilidade e empatia, era algo um bocadinho mais forte. E eu às vezes sinto que nas redes, eu não sei se é porque... Inflexível, intransigente, talvez, tipo, mais por aí. Agressivo? Também não. Também não era esse o termo que eu queria. Eu tenho um termo, mas não está a sair. Prepotente, se calhar. Pronto. Okay. Eu, se calhar isto às vezes acontece porque a pessoa já tem tanta confiança, que sabe que aquilo que está a dizer está certo, que às vezes passa essa imagem de arrogância e de prepotência. Era isto. Arrogância e prepotência. E se calhar eu senti isso numa outra página e não senti nunca de forma alguma contigo. Achei sempre que era muito genuíno. Pronto, gostei. Tanto que eu não segui muito tempo a página e entrei connosco. Sim. Tão bom, Márcia. Olha, Márcia, assim para terminarmos, fazemos aqui um exercício que eu gosto muito e é muito interessante. Já sabes que o podcast e um dos lemas do Emagrece Sem Dietas é o mais espelho, menos balança. Então eu gostava muito que olhasses para o espelho e que... quando tu te vês ao espelho, naturalmente, o que é que a Márcia pensa e diz para ela? Ou seja, olhares-te ao espelho e dizeres o que é que a Márcia acha desta nova Márcia. Viro-me mesmo? Sim, podes virar. E vês-te ao espelho e falas para ti. O que é que tu gostas, quando tu vês ao espelho, o que é que tu pensas? O que é que eu penso? Sobre a Márcia, sobre esta nova Márcia. Então, a Márcia está muito mais confiante, muito mais serena, muito menos estressada, porque eu acho que quando nós não estamos bem dentro de nós, isso também gera muito stress, muita ansiedade, e sinto que estou muito mais tranquila. Neste momento sinto-me mesmo a Márcia tranquila, com força para fazer tudo e mais alguma coisa, para enfrentar tudo e mais alguma coisa, por isso está ótimo. Que bom. Sentes-te plena? Sim. Sentes-te a Márcia, Sinto-me a Márcia. Enquanto que quando tu te vias naqueles vídeos e vieste para o Emagrece Sem Dietas, tu olhavas e não sentias que eras tu, hoje tu sentes-te tu. Sim. E isso é o melhor que pode acontecer, não é, Sim. Márcia? É nós podermos ser nós, autênticos, genuínos e sentirmos-nos nós próprios. Parabéns pelo teu processo, Márcia. É ti, os parabéns são... O Emagrece Sem Dietas é um caminho que tu escolheste para te orientar neste processo, mas a força é tua, a resiliência é tua, a mudança é tua e é por ti e para ti. Muitos parabéns. Mas o vosso apoio é fundamental. Obrigada. Obrigada também. Obrigada por teres aceito o convite também para estares aqui presente. Está bem, Márcia? E a vocês, bosses que estão desse lado e que assistiram aqui ao nosso episódio de hoje com a Márcia, espero que vos tenhamos inspirado para, se há algo que queiram alterar, não gostam tanto da imagem que vem ao espelho, querem emagrecer, ganhar saúde, autoestima e amor próprio, que continuem a assistir aí desse lado e procurem por o método de Emagrece Sem Dietas, que temos todo o gosto em ajudar-vos e esperemos que façam esse clique para a mudança. Até para a semana!